No episódio de hoje eu recebo a Júlia Sampedro, responsável pela gestão de pessoas na Galderma, empresa que está entre as melhores empresas para se trabalhar. Uma empresa reconhecida mundialmente pela excelência na qualidade dos seus produtos e revela também sua excelência na gestão de pessoas. Nosso posicionamento na Galderma do RH é ser um parceiro estratégico que impulsione o papel do líder para que o líder consiga, de fato, extrair e potencializar o melhor das pessoas. Então, a gente vê o nosso papel com a liderança num papel de parceria. Conhecemos como a Galderma trata a gestão de mudança, liderança, cultura organizacional, engajamento e desenvolvimento de pessoas. É gestão de pessoas engajadas com resultado. Já se inscreve no Melhores Cast, aqui recebemos empresas que estão entre as melhores empresas para se trabalhar e revelam suas práticas que dão certo para você aplicar aí na sua empresa. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E hoje eu tenho uma empresa aqui muito especial que está no ranking de melhores empresas para se trabalhar. Estou recebendo aqui a Júlia, Head de Pessoas da Galderma. Júlia, obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Obrigada super prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar da Galderma. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, a função nossa aqui, o intuito, o sonho do Melhores Cast é sempre divulgar as melhores práticas. Então, primeiramente, parabéns por estar entre as melhores empresas. A história de vocês já vem de longa data com selos, rankings, né? Então, hoje vocês estão numa posição muito bacana. Vamos lá, vamos conversar um pouco, abrir a caixa preta aí do RH e contar um pouco dessa prática aí de vocês dentro da Galderma, o olhar. Então, comece do começo. Você está um ano lá, né? Estou um ano. Conta Estou um ano comigo. na Galderma. É uma experiência super rica, né? Acho que a Galderma é uma empresa que tem muitas oportunidades de desenvolvimento. Inclusive, é um dos principais motivos pelos quais as pessoas relatam na GPTW que estão na Galderma. Legal. Então, ao longo desse um ano, eu mesma já vivi vários projetos, né? Várias trajetórias. Entrei para cuidar de desenvolvimento organizacional, CBP das áreas corporativas e agora, com a licença maternidade da nossa diretora, eu estou responsável por todo o RH. Então, uma jornada super legal. Bacana. Você falou que a tônica, assim, até o desafio do momento o olhar é para desenvolvimento, né? Sim. Eu estava pensando que desenvolvimento, no final, é o que mais retém as pessoas, né? Total. Porque salário é importante, todos os tipos de salário é importante, mas aquele de trajetória, de possibilidade de crescimento, isso, você pega a pessoa num lugar ali interno que é o que realmente, né, é isso mesmo que vocês trabalham, né? É exatamente isso, assim, a gente tem bastante orgulho de ter cases, inclusive, reais disso, né? Então, quando a gente olha para nossa própria GM, a Lígia, ela é uma pessoa que começou como representante e chegou ao principal cargo no Brasil na companhia. Então, acho que ela é um exemplo vivo disso que a gente tem no dia a dia. Né? É fato, né? A gente consegue tangibilizar. Legal. Ela é um exemplo, mas a gente tem vários. E a gente tem muitas iniciativas de desenvolvimento on the job, né? Então, a gente acredita muito nisso. Você comentou que tem essa possibilidade até da pessoa sair da área, testar outras áreas, mesmo com um compromisso de, se não deu certo, você volta, né? Sim, Isso sim. É um job rotation ali que vocês fazem. É um job rotation, exatamente. A gente acredita muito no 70-20-10, né? Então, a gente acredita que a maior parte do desenvolvimento acontece, de fato, no dia a dia. E nada melhor do que você viver uma experiência em uma outra área, né? Crescer o seu repertório e depois voltar para a sua função original. Ou até mesmo ficar nessa outra área, né? Então, a gente tem esses dois exemplos, né? Pessoas que vão fazer um job rotation numa área,
ficam lá. Porque tem um interesse ali, acaba um interesse, uma curiosidade ali. Uma curiosidade, ou eventualmente a pessoa tem no PDI dela um ponto que ela precisa desenvolver, que naquela outra função ela vai ter mais espaço para fazer isso. Legal. Então, ela pode ir, ficar e depois voltar. Então, essa é uma das iniciativas que a gente tem de desenvolvimento. E deve ser um desafio isso também, porque não é fácil, né? Eu tô imaginando na minha operação aqui, pegar tirar, vai pra lá e volta, assim, eu não sei se eu conseguiria fazer, assim. Isso já vocês praticam há um bom tempo já. Sim, a gente já tem. É um belo de um desafio, assim, né? É um super desafio, mas a Galderma também é uma empresa muito dinâmica. A gente tem muitas movimentações internas. Já faz parte do dia a dia Já faz ali. parte do dia a dia. Então, eventualmente, uma pessoa promovida é movimentada, ou uma licença maternidade, e aí a gente faz essa troca. Quem entra ali já sabe que pode estar aqui, ali, mexendo. Isso aí tá o desenvolvimento, né, também, Exatamente. né? Faz parte disso, né? Exatamente. E eu acho que um dos pontos que a gente precisa ter muito na Galderma também é essa flexibilidade, né? Então, a empresa é muito dinâmica, a gente está num contexto de mundo muito dinâmico, então a gente ter também esse repertório, essa elasticidade é algo que pra gente é super importante. E traz resultados, né? Total. Muito bom. Total. Imagino. Conta um pouquinho do ranking específico. Vocês estão numa posição muito legal hoje, né? Sim. Dentro do setor de saúde, 14º, né? 14º, exato. 14º, vocês vieram escalando essa posição. Sim. E você comentou para mim que essa parte de fazer parte do ranking é uma cultura global da empresa. Sim, né? sim. É uma cultura global da empresa. A gente tem a GPTW globalmente, né? A gente pratica em vários países. É uma prioridade, é algo que a gente quer muito Vocês focam buscar, nisso, que a gente foca. Acho que a pauta de pessoas e de engajamento é uma prática também na Galderma, né? Então, além da GPTW que a gente faz anualmente, que eu acho que dita muito da nossa estratégia institucional de pessoas e, obviamente, de cada vertical, de cada área, a gente também aplica uma pesquisa pulso trimestral, também com a GPTW, para a gente capturar essa sensibilidade que, às vezes, de um ano para outro, a gente não consegue capturar. Então, a agenda de engajamento é uma agenda já bastante institucional para a Galderma. Legal. É bacana você realmente fazer esse pulso trimestralmente, que é mais fácil de você corrigir curso ali do que quem faz anualmente, né? Exato. Anualmente, às vezes, o negócio já explodiu, já para você corrigir, movimentar, é muito difícil. E para uma empresa grande, correções rápidas é importante, né? Exatamente. Então, é uma cultura, de fato. Legal. E como que você sente hoje, até globalmente, existe ali agora um olhar de, estamos no ranking, subimos, queremos continuar, porque isso acaba existindo para quem faz parte disso, né? O sarrafo vai subindo, né? A exigência também vai subindo. E isso acho que é só positivo, né? Porque tá todo mundo ali de olho nisso e querendo empenhar, né? Isso vocês vivem muito forte, assim, no dia a dia. Sim, a gente tem um dos nossos compromissos que é superar as expectativas, então acho que essa busca contínua, né, por resultados, por ser a nossa melhor versão, ela é um DNA da nossa cultura e acho que para esse tema não é diferente, né? Então, sem dúvida, a gente tem a ambição de melhorar cada vez mais, né, no ranking, na pesquisa, mas a gente fala muito também que a gente valoriza a jornada, né? Então, a gente quer muito que esse caminho para as pessoas, ele faça sentido no dia a dia, né? Então, claro que a gente quer ter esse reconhecimento, porque acho que é um resultado de um trabalho genuíno que a gente faz, mas a gente quer muito que as pessoas internamente também percebam tudo isso. Legal. Acho que isso é uma característica bem bacana que eu percebo nas empresas que estão em ranking. É muito mais preocupado com a jornada e o ranking sendo uma consequência boa, é uma busca, é um anseio e tal, mas muito mais o que está acontecendo dentro, né? Porque senão você ficar só preocupado com aquele ano especificamente em pontuar ou subir, mas e depois, né? A continuidade disso, né? Exatamente. Então, esse olhar para a jornada, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Vocês recentemente abriram o mercado, foram para a B3, hoje são um SA, né? Sim. Como que isso trouxe de impacto? Acho muito bacana você dividir esse momento, assim, porque o impacto é global na empresa como um todo, né? Sim. No RH, como que você sentiu e o que mudou em gestão de pessoas a partir do momento que vocês estão na bolsa? Tem um monte de acionista agora, né? E é uma empresa aberta, assim, né? É um ótimo ponto. Eu acho que, sem dúvida, a abertura de capital trouxe ajustes importantes, né, para a Galderma. Acho que principalmente com relação à governança, né, a forma como a gente reporta os nossos resultados, essa cadência. E no RH, eu acho que isso teve um impacto em cultura, né? Então, como que a gente se prepara para ser uma empresa que agora tem o capital aberto? Como que a gente se prepara para continuar crescendo exponencialmente? Porque
com abertura de capital, a gente continua tendo metas extremamente ambiciosas. Maiores até agora, Maiores, né? Exatamente. Então, fazer tudo isso acontecer, eu acho que exige do RH uma cultura que sustente essa estratégia. Eu sempre falo que a cultura, ela sustenta a estratégia da empresa. Então, a gente está fazendo um projeto esse ano de Change Management para ajudar a organização a passar por todo esse processo de transformação. E a gente não queria só falar que a gente estava mudando, né? A gente queria, de fato, convidar as pessoas para uma jornada de transformação. E para fazer isso, a gente tinha que construir junto com elas. Então, a gente está com essa iniciativa, onde a gente está ouvindo todos os públicos da companhia em níveis de profundidade diferente, para a gente entender o que está muito legal, né, agora, o que a gente está fazendo muito bem, o que a gente valoriza em termos de DNA e o que a gente entende que a gente precisa ajustar para ser ainda melhor dentro dessas exigências que a gente tem hoje. Então, tem sido uma jornada super divertida, não é um trabalho trivial, né? Eu acho que esses processos de mudança, de transformação, eles têm muita ambiguidade, isso traz um desafio para a gente como RH, na comunicação, no desenvolvimento da liderança, mas ao mesmo tempo é um legado, né? Eu falo para as pessoas que quando você está na empresa num momento como esse, você tem a chance de deixar ali o seu DNA, né? A sua marca dentro desse processo de transformação. E eles participam, né? Vocês fazem com que eles façam parte desse processo ali, né? E de transformar. Eu achei muito bacana, porque você disse que a empresa está mudando, mas ela não vai mudar se as pessoas não mudarem, Exato. Né? Então, é um trabalho muito bonito, assim, né? De desenvolvimento humano de novo, né? Exato. Assim, né? De transformar, porque cada ser humano está num momento, numa jornada, né? O que toca um não toca o outro. Então, você transformar as unidades, as pessoas, para poder transformar a empresa, é um belo desafio que vocês têm hoje na mesa, né? Super aí. Uma coisa que a nossa GM fala muito e que eu acredito pessoalmente também é o porquê, né? Eu acho que a gente tem que trazer o contexto para as pessoas, o propósito, né? Não adianta falar só que a gente tem que mudar ou trazer o como. A gente precisa trazer o sentido. E eu acho que é isso que a gente está buscando dentro do RH hoje. Acho que é isso que vai mover mesmo, de fato, né? O propósito ali, né? Porque senão só precisamos mudar e porque é assim não funciona, né? Não engaja, né? Legal. E hoje o desafio maior é esse, então, que você está vivendo, assim, né? Sim. Você enxerga isso como um alinhamento também global? Como é que tá? Porque, assim, você tem a cultura local, mas e a global? Como que é esse ajuste? Porque vocês abriram capital agora, porém globalmente vocês já estão lá, né? Lá fora vocês já eram abertos. Como que é esse ajuste de sintonia com a empresa globalmente? Eu acho que sim, a gente vê esse processo de transformação globalmente acontecendo, mas eu acho que no Brasil a gente está tentando pegar o aprendizado de outros mercados para fazer isso também de uma forma mais fluida, né? Mais estruturada dentro desse processo de gestão da mudança. Então, acho que obviamente, a companhia muda, né, quando a gente se torna uma empresa pública, mas eu acho que no Brasil a gente está tendo um cuidado adicional na forma como a gente vai fazer isso. Eu acho que isso também é muito um traço da nossa liderança aqui, né, que é uma liderança, principalmente a nossa GM, é uma pessoa que é muito orientada a pessoas, que traz muito esse cuidado. Isso faz uma diferença, né? Total. Bom, não é à toa que ela tá lá, porque tem fit com vocês, né? Exato. Você acha que a motivação, o drive de vocês é mais pessoas mesmo, assim? A gente tem um foco muito grande em pessoas, mas um foco também muito em resultados. Então, e isso também é um desafio no dia a dia, porque a gente precisa equilibrar igualmente esses dois pilares, né? Um pêndulo ali, né? Um pêndulo. A gente tem metas que são muito ambiciosas, mas a gente também não abre mão do como, né? Não é um resultado de qualquer jeito, a qualquer custo. A gente quer fazer de um jeito que a gente inclua as pessoas, que a gente se preocupe, né, com as pessoas. Então, a gente tem essas duas vertentes aí muito balanceadas. Acho que até pelo o produto final de vocês, né? Saúde, cuidado. Sim. Então, já parte desse princípio ali, né? Isso já vem do DNA do próprio business de vocês. Então, nada mais justo do que ter um olhar para dentro ali, né? Exato. Senão você cria uma incoerência até no que você faz, Claro, né? Não tem jeito. Né? E você assumiu, quando que saiu a tua diretora? Foi em dezembro do ano passado. E aí, como é que tá? Super desafio, imagina, né? É um desafio enorme. Você cuidava de uma parte, de repente, falou assim, cuidar de tudo. Toma todo agora, assim, toma conta. Exato. Poxa, um desafio enorme, mas eu acho que
é de fato vivenciar a cultura da Galderma na prática, né? Então a gente realmente dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem através dos desafios do dia a dia, né? Então, uma super oportunidade, acho que uma honra, porque é um momento da companhia muito importante, né? Onde a gente está liderando agendas então, você pegou num momento delicado ali, assim, Exato. né? Muito legal, confiaram, né? Muito. Mostrou que poderia abraçar o desafio também. Eu fiquei bem feliz, assim, com essa oportunidade. Assim, é óbvio que a gente trabalha muito na Galderma de forma colaborativa. Também é um dos nossos compromissos, é a colaboração. Então, a gente trabalha de forma muito parceira mesmo no RH, isso faz toda a diferença. Mas é um desafio incrível, né? É óbvio que dá um frio na barriga. Tem que dar, senão não tem desafio. Exato, ali, né? Não tem desafio, né? Senão a gente tá na zona de conforto, mas tem sido incrível, assim. Acho que liderar toda essa agenda de transformação, de desenvolvimento de liderança e ver o impacto que isso causa na organização é realmente incrível. Como vocês têm esse viés forte em desenvolvimento, né? O trabalho parte muito ali da liderança mesmo, né? Sim. Como que é essa atuação com as lideranças e isso vai penetrando para todos dentro da organização? Sim. A gente trabalha muito com desenvolvimento de liderança, né? No ano passado, acho que a gente fez uma iniciativa inovadora que foi muito bacana. A gente já tinha trabalhado com liderança de diferentes formas, com parceiros externos, mas a gente sentia que ainda faltava alguma coisa, né? No dia a dia, parece que ainda faltava uma conexão do conceito, né? Do que a gente vê ali de conceitos de liderança com a prática. E aí, eu, junto com a área de treinamento de força de vendas, a gente desenhou um treinamento 100% tailor-made para a nossa realidade na Galderma, inicialmente com público de média, liderança para recém-promovidos e novos contratados. E foi, assim, um sucesso, né? Foi 100% de favorabilidade, porque a gente realmente conseguiu fazer uma coisa que falava muito a língua da Galderma, né? Você comentou até que no passado vocês contrataram já outras consultorias que faziam um bom trabalho, mas faltava aquilo ali, né? De fato, quando você faz em casa, o negócio para algumas coisas é melhor mesmo, Exatamente. A gente conseguiu trazer, né, o conceito com como a gente vivia aquilo na Galderma e uma aplicação prática, né? Um exercício. E acho que essa combinação foi muito poderosa. A gente falava para as pessoas que era uma conversa de líder para líder, né? Não é uma conversa de um facilitador externo, que são ótimos, né? E funcionam em muitos momentos, mas que o poder de você falar sobre um assunto também vivendo ele tem um impacto diferente. Então, foi muito legal. O que é um líder na Galderma? Quem que é o líder ideal? Descreva pra gente. Acho que o líder ideal da Galderma é um líder que consegue fazer muito esse balanço de resultados e de pessoas, né? Então, a gente tem um perfil do líder que tem um bloco muito relacionado a resultados, então esse é um ponto importante. A gente também quer que o líder olhe para as pessoas, então que desenvolva, que reconheça, que tenha sucessores. E a gente também entende que o líder ele precisa ter essa autoconsciência, né? Então ele precisa transmitir confiança, ele precisa ser ético, ser íntegro, né? Então esses são os principais pilares. E claro, esse ano a gente está falando muito do protagonismo, né? Então, se você quer uma mudança, se você quer como companhia mudar, você precisa começar por você mesmo. E a gente tem puxado muito a nossa liderança nesse sentido. Legal. É aquela coisa o exemplo arrasta, né? Total. Não adianta cobrar a incoerência da tua fala com a prática, né? A prática, ela arrasta, não tem jeito. O discurso, ele vai até o ponto que você não está praticando aquilo que você está pregando, né? Exatamente. Então, o papel da liderança, para mim, tem uma coisa muito forte assim, que bateu numa imersão que eu fiz, que passou pelo que você falou, que o último papel do líder é desenvolver o próximo líder, né? É ele desenvolver quem vai assumir a cadeira dele, né? E aí, nessa imersão que eu fiz, foi muito bacana, porque ele falou, sabe quando o líder começa a preparar a liderança? No primeiro dia que ele assume. Sim. Então, assim, no final é sobre isso, né? É Total. A passagem do bastão, assim, né? Total. Isso já tá dentro do escopo também de vocês, Sim, tem esse olhar. A gente tem esse olhar, a gente tem processos de gestão de potencial, de planejamento sucessório. Então, esse também é um ritual que a gente tem dentro da nossa agenda de gestão de pessoas. E que é uma preocupação, né? O líder, ele também precisa preparar sucessores. Fundamental. E como é que é o plano de carreira de vocês hoje construído lá? Porque com tanta possibilidade de laterais e crescimento, a pessoa ela chega lá, ela tem claro para ela o processo, aonde ela pode chegar, como chegar. Conta um pouquinho para nós isso. Legal.
A gente fala bastante disso também na Galderma, assim, acho que a gente valoriza primeiro o protagonismo, né? Então, o protagonismo também vale para sua carreira, então a gente fala que o principal interessado na sua carreira é você. Você né? Então, que vai galgar Você ali, que né? vai galgar as possibilidades. A gente trabalha muito com o PDI sendo uma ferramenta para isso, né? Então, a gente tem o processo de PDI de uma forma institucionalizada. Legal. Hoje a gente tem ele, inclusive, em sistema. Então, a gente reforça muito com as lideranças e com os times para fazerem os seus PDIs. E a gente leva isso em consideração, né? Então, a gente olha muito para o PDI como essa ferramenta. E a gente tem várias possibilidades de atuação, né? Então, desde o programa de estágio, que é a nossa porta de entrada, até essas possibilidades de job rotation. A gente tem processos de movimentação interna, de recrutamento interno, que a gente valoriza bastante também. Então, a gente vê a carreira muito com esse protagonismo, né? Então, de cada um buscar ali as suas oportunidades. A gente, obviamente, oferece, né? Vocês criam possíveis jornadas, mas quem vai tomar a rédea disso são os próprios, né? São as próprias e pessoas. De expatriar também? Vocês têm esses movimentos para fora? Também. Legal. A gente também tem esse movimento para fora. A gente tem hoje um hub, a nossa sede é na Suíça, mas a gente tem um hub ali em Barcelona. E a gente tem colaboradores indo para lá, né? Sendo legal, hein? Exatamente. É um super atrativo, assim, e as chances são reais, assim. Eu mesma, nesse 1 ano que eu tô na Galderma, eu já vi 2 pessoas, por exemplo, indo ali para Barcelona, então é bem legal. E às vezes vai com um prazo assim, volta ou não necessariamente? Não necessariamente. Geralmente as pessoas vão e ficam, de fato, elas são transferidas. Mas tem também pessoas que vão e depois voltam. A gente também tem casos de pessoas que foram passar um tempo fora, depois voltaram, então é bem fluido. Isso é muito bom para multinacional, né? Porque até você experimentar outras culturas, vivendo a mesma cultura, outras culturas de países, mas vivendo a cultura global da empresa ali, né? Exato. Acho que não tenho dúvida, quem volta, vem pro Brasil com uma visão de fora, só tem a agregar pro job, pro business aqui também, né? Super, uma visão muito mais sistêmica, Legal. Né? Muito legal. Do última, a gente pesquisa desse ano acabou agora, né? Então ainda nem tem resultado, assim, mas da anterior, que vocês já vieram muito bem ranqueados, o que saiu dali que incomodou e foi mexido? O que falou, nossa, aqui não tá legal. E como que vocês atuaram? Eu acho que tem um tema de comunicação, que é sempre um desafio. Esse é o desafio de sempre. Esse é eterno, esse desafio, porque comunicação nunca é demais, né? Nunca é demais. E, sobretudo, nesses momentos muito dinâmicos de ambiguidade, você garantir um alinhamento e uma comunicação que toque todas as pessoas e que garanta o entendimento de todo mundo é um desafio. Então, o que a gente fez, né? A gente tem alguns rituais, então a gente a cada 3 meses tem um fórum que é da nossa GM com toda a companhia, onde ela fala de resultado, fala de principais iniciativas. A gente tem uma reunião só com a liderança sênior, também com essa mesma periodicidade e com um objetivo semelhante, mas é uma reunião que a gente fica o dia inteiro juntos, então realmente é uma imersão ali. Eventualmente a gente traz alguns conteúdos de desenvolvimento também. Número, estratégia. Estratégia, às vezes alguma palestra, algum facilitador. Então é um momento também para a gente estar junto, né, para a gente se conectar como liderança. E a gente tem também uma newsletter que a gente implementou recentemente, mensal. Então, todos os meses a gente manda ali para o líder quais são os principais assuntos da companhia que ele precisa saber, o que ele precisa cascatear, o que a gente espera desse líder. Então, também tem sido mais uma iniciativa. A newsletter é para todos. Para todos os líderes. Focado na liderança. Focado na liderança, focado legal. em liderança. E a gente também diversifica os nossos canais. Então, não adianta achar que todo mundo vai ler e-mail, né, na velocidade que a gente gostaria. Tem que ser multicanal. Tem que ser multicanal. Então, a gente tem e-mail, a gente tem WhatsApp, a gente tem um Instagram, que é super bem usado ali na companhia. Legal. A gente tem um Instagram para colaboradores, que a gente faz vários conteúdos. É um Instagram fechado? Fechado. Ah, legal. Olha, acho que eu nunca vi alguém usar assim. Muito bacana a ideia. É muito legal. Você cria a comunicação dentro do Instagram só para colaborador. Exatamente. E vocês aprovam ali para seguir só quem de fato é colaborador. Exatamente. Bacana. E aí a gente tenta trazer também uma comunicação mais lúdica, sim, né? Então a gente faz dentro reels, daquele contexto stories. Ali. Legal. Pra gente realmente fugir desse tradicional. E sempre conteúdo de
interno mesmo ali, né? Isso, sempre conteúdo interno. Às vezes deve ter algum conteúdo que vai pra rede social depois, não? Aberto. Sim, Imagina, sim. né? Vai produzir uma coisa, pô, isso aqui dá pra jogar pro mercado, assim. Exato, né? Legal, exato. uma boa iniciativa, assim, não conhecia. É uma ideia muito boa. Porque muito você já legal. usa a plataforma, tá todo mundo ali. Exatamente. Você já pega o teu colaborador num momento de lazer, de descontração. Exatamente. Pô, pra ele ver lá, você tá lá presente pra ele, né? É exatamente isso. Isso faz tempo que vocês usam? Não faz muito tempo. A gente criou também uma outra iniciativa dentro disso, né? O time de comunicação, que a gente chama de insiders, que a gente pegou colaboradores para serem como se fossem influencers das nossas marcas, né? Então, tem um grupo ali que influencia tanto para fora, mas quando a gente tem ações internas também, a gente convida essas pessoas para nos ajudarem a disseminar. Então, uma estratégia também dentro desse canal digital. Que são os líderes, os influenciadores ali que... Isso, pessoas que se voluntariaram, que a gente entende que faria sentido. Que tem o perfil, que gosta. Exato. E como que eles atuam nesse sentido de divulgar Divulgar tanto os nossos produtos, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um lançamento de Cetaphil, né? E esse influenciador vai lá e faz um post na rede social falando desse lançamento, engaja a rede que ele tem, né? Ou, eventualmente, uma ação interna, né? Então, a gente precisa fechar uma pesquisa de PTW, a gente precisa engajar as pessoas a responderem a pesquisa. Esse influenciador pode fazer a divulgação dos prazos, enfim. Legal, muito bacana. Gostando aqui, várias ideias super simples, né? De se fazer, de se executar. Até a gente no off eu falei, né? Que um dos propósitos aqui do Melhores Cast é divulgar práticas legais, inteligentes, bacanas, que qualquer empresa pode colocar, né? Você deu ideias aqui que qualquer empresa, não importa o tamanho, tá pronto lá, vai lá e faz. É super simples, né? E de fato, comunicação é onde pega, porque você pode ter uma grande ideia, como que você comunica, com que periodicidade, como comunica também, né? Tem essa coisa da interpretação, como que cada um vai entender, fortalecer aquela comunicação. É o desafio, né? É o desafio e a gente tem muito essa preocupação no dia a dia também. Então, sempre que a gente vai fazer uma comunicação que a gente acha que é mais sensível, que a gente precisa garantir um alinhamento de uma forma mais próxima, a gente reúne o nosso time de liderança sênior, alinha quais são as principais mensagens, como a gente vai desdobrar isso para a companhia. Então, acho que esse tipo de cuidado também no dia a dia faz muita diferença. Numa empresa que está em crescimento, né, que está passando por grandes transformações. Então, acho que essa é uma boa prática que a gente tem feito também. Sabe que é tão próximo, né, a parte de marketing, de comunicação com RH, que agora na parte da manhã a gente entrevistou a ESE Soluções, ESE Distribuidora, que é uma empresa de tecnologia, e pela primeira vez veio o RH, sempre veio o RH aqui, né? Mas o RH e a Head de Marketing. Que legal. E ela pediu, posso levar? Eu falei, claro, pode trazer. Porque elas atuação muito forte, assim, né? E eu falei, nossa, faz total sentido também estar aqui o marketing, porque é quem vai levar a palavra do RH e tal. Então, foi um bate-bola bem interessante, justamente disso que você está comentando, essa função conjunta ali de comunicar e atuar, né? Total. Legal. Total. A atuação de vocês, estou vendo que é muito estratégica, né? Um RH, aquele RH estratégico que todo mundo fala, né? Sim. Que é a realidade de poucas e boas empresas como vocês. É muito legal. Dentro do organograma, vocês estão... Como é que está a posição de vocês? Vocês estão ali do lado do CEO? Como é que é o fluxo mesmo de trabalho, não só o organograma? Sim, sim. Super, né? A gente... Essa posição, né, de head de RH responde direto para o CEO com dotted line para um Head Latam de RH, e essa atuação ela é muito, muito próxima, né? Então, o RH faz parte do time core ali do board e todas as decisões a gente está muito em conjunto, né? Muito em conjunto com a companhia, com a nossa GM, e acho que isso faz toda a diferença para a nossa atuação, né? E para o nosso impacto. E eu vejo que realmente o RH é uma área que é relevante, que está na mesa, que está na discussão de negócio, né? Então, a gente está... Desde as discussões de PNL de resultado até as discussões mais softs de engajamento, de desenvolvimento. E essa transversalidade eu acho que faz a diferença na nossa atuação. Total. A empresa que entende que, de fato, o RH e o CEO ou o board tem que estar um do lado do outro é a que vai fazer a diferença, né? Porque qualquer estratégia vai passar por vocês, não adianta, né? Então, se tiver um desalinhamento entre o que a empresa quer, para onde vai,
com quem vai executar, você não vai conseguir trazer o resultado, né? Não vai, não vai. Infelizmente, não é a realidade da maioria dos Sim. RHs, né? Você já deve ter passado por outras Sim. empresas menores e tal. A realidade do RH, na maioria das empresas, ele é muito mais burocrático, processual, né? Até aqui a ideia nossa é, de fato, trazer o quanto é importante. Eu enxergo, assim, o que nós estamos chegando na era de ouro do RH. Sim. E eu vou te dizer o porquê, depois você concorda comigo. Eu acho que com o advento até de tecnologia, inteligência artificial, de fato, muita coisa ela vai assumir, vão criar outras oportunidades e tal, mas a inteligência artificial ela vai tomar muita conta de muito processo, o que é ótimo. Ao mesmo tempo, cada vez mais o asset, né, o grande recurso humano, ele vai precisar ser muito bem gerenciado, vai precisar de pessoas com soft skill, porque tudo que é hard, tudo que é software, tudo que é processo, a máquina vai fazer muito melhor que a gente. Mas aquele humano, o olhar, o cuidado, a atenção, quem fizer bem feito, isso aqui é o grande momento do RH. Você enxerga assim também? Super, super. Eu concordo 100%. Eu vejo que os RHs estão nessa jornada de transformação e de evolução. Na Galderma também, né? Acho que a gente já consegue atuar de uma forma muito estratégica, mas obviamente a gente também tem uma jornada ainda de automação, né? De sistemas que a gente está tentando ganhar. Nossa, hoje tem uma oferta absurda de sistemas, assim, inteligência artificial que a gente super tem que usar. Que ajuda né? muito, né? Muito. Para que a gente consiga, de fato, ser esse parceiro estratégico, né? Então, o nosso posicionamento na Galderma, do RH, é ser um parceiro estratégico que impulsione o papel do líder para que o líder consiga, de fato, extrair e potencializar o melhor das pessoas. Então, a gente vê o nosso papel com a liderança num papel de parceria, né? Então, de fato, a gente não vai executar pelo líder, mas a gente vai dar todas as ferramentas, os guidelines e ter esse papel de counseling, de fato, com a liderança, para que a liderança faça essa ponte com os colaboradores. Eles que executam a estratégia tua ali no final, Exato, né? Exatamente. E aproveitando o gancho da inteligência artificial, como que tá isso dentro da empresa? E também até no próprio RH, divide pra gente um pouco. É uma agenda que a gente está caminhando ainda, né? A gente tem uma área ali de tecnologia que está estudando bastante esses processos. Dentro do RH, a gente tem feito algumas automações, mas ainda não tão sofisticadas com inteligência artificial. A gente está estudando algumas coisas até de chatbot, onde colocar, né? Aquelas perguntas que a gente recebe no dia a dia mais transacionais, tipo, como eu consulto o meu Olerite, como que eu... Isso aí é ótimo. Tiro férias, programo as minhas férias, porque então... o RH é o saque da empresa ali, né? É o saque, é o psicólogo, é tudo, né? É tudo, e é uma grande entidade, né? Sim. Porque a gente passa por tudo. Passa por tudo, a gente tem várias áreas, mas para o colaborador a gente é o RH, né? Então, a gente está estudando esse tipo de coisa, né? Isso ajuda muito, né? Você sair disso, né? Que é algo... respostas mais tranquilas ali. Até para ele é melhor, né? Já tem ali uma Total, de autosserviço, né? Então, a gente tem falado muito sobre isso também. Mas é uma jornada, né? Porque também passa pela mudança de mindset, né? Das pessoas. Então, a gente está trabalhando, sim, com isso. Acho que isso vai ajudar muito cada vez mais o RH a ser cada vez mais estratégico mesmo. E tudo isso aí vai ser suprimido por uma operação, né, de inteligência artificial, tudo que vai ajudar muito, né? Vai ser um suporte incrível para todo mundo, né? Para todas as áreas, né? Claro. Mas acho que aí o RH vai cada vez mais ficar ali no fino, no humano, que isso aí... não vai ter inteligência artificial. Não vai. Pode até inventar. E a melhor parte, né? Assim, na minha visão, pelo menos é o que eu mais gosto de fazer, é estar nessa agenda. Sim, não, é muito legal. Assim, desenvolver um ser humano, desenvolver uma carreira, desenvolver uma pessoa, é vocês que vão continuar fazendo ali sempre, né? Com um olhar diferenciado. E aí, expectativa para esse ano? Como é que tá? Olha, super expectativa, acho que é um ano que vai ser bem importante pra gente, né, numa perspectiva de resultado, mas acho que na agenda de pessoas também, então a nossa grande entrega vai ser, de fato, esse projeto de change management, então a gente quer, no final do ano, ter conseguido construir de forma colaborativa, democrática, quais são os comportamentos que vão levar a gente para esse futuro e ter uma visão e uma narrativa muito alinhada com toda a organização, né? Então, essa é a nossa principal agenda. E continuar com o desenvolvimento de liderança. Então, aquele programa que a gente começou no ano passado, esse ano ele ganha uma nova cara, né? A gente vai ter o 2.0 aí dessa iniciativa,
com mais profundidade, com um conteúdo mais vivencial, mais provocativo. Você falou que vai pegar todas as lideranças, todas as né? lideranças, Legal. a gente vai extrapolar para todas as lideranças e foi um pedido proativo das lideranças. A gente começou com uma camada e foi tão bem sucedido que as pessoas falaram, poxa, vamos implementar para todo mundo. Vamos implementar para todo mundo, a gente quer também. Então, acho que esse vai ser um grande goal, né, e projeto que a gente vai ter para esse ano. Legal, vejo um belo de um protagonismo aí de vocês na operação toda, né? Sim. É muito legal, o desafio é grande, né? Como você falou, deu até um friozinho na barriga ali, né? Mas tem que ter, se não tem frio na barriga, tá estranho, tem que dar. Tem uma frase, né, que fala, se os seus sonhos não te colocam um certo medo, melhor você pensar maior do que você tá pensando, né? Sem dúvida. Visão de futuro, me conta um pouco, você falou disso, de ter essa direção. Qual que é o olhar da Galderma? Para onde vocês estão indo? Para onde vocês querem chegar? Então, a gente, acho que nesse momento está se preparando para uma onda de um novo crescimento exponencial, né? Então, quando a gente pensa em 2026, principalmente 2027, a gente vai ter novos lançamentos, né? Então, tanto na vertical de estética, como também a gente quer entrar em outros mercados ali de medicamentos biológicos, de fato, que é uma frente que hoje a gente não tem. Então, uma frente nova ali. É uma né? frente Legal. nova. E isso vai mudar o patamar da empresa, né? Sem dúvida. Então, é um outro mercado, né? É um outro mercado, é um outro nível de alcance, é uma outra linguagem. Então, realmente, por isso que a gente está fazendo esse projeto de change, né? Porque a gente precisa preparar a organização para esse novo salto que a gente vai dar para os próximos anos. Então, o futuro, ele é incrível, né? A gente está super empolgados animados para esse futuro. Agora, só no mercado que vocês estão hoje, já é um mercado que está crescendo muito, né? E o Brasil é muito forte. O mundo inteiro hoje está cada vez mais, né? Voltado para a coisa da estética e tal. É absurdo o que vem crescendo, assim, né? Disso, né? E vocês estão... Como é que está a participação disso de vocês nesse mercado? A gente é super... Principalmente na vertical de estética, a gente é super líder, né? A gente tem 3 marcas, que é o Sculptra, o Restylane e o Dispor, que são 3 marcas super fortes, né, no mercado. Todo mundo fala, quer fazer Sculptra também, né? Todo mundo, assim, realmente são produtos muito premium, a gente tem esse posicionamento, né, premium. E é um mercado que sim, cresce, né, bastante, acho que principalmente na pandemia a gente surfou uma onda muito legal, porque teve uma tendência das pessoas de investirem mais nelas, né? Porque a gente não podia viajar, não podia sair de casa. Cuidado com a estética, com a saúde, com tudo, né? Com mudou. O olhar para a saúde mudou. Exatamente. Com autoestima, né? Então, a gente viveu muito isso, né? Esse crescimento. E hoje, a vertical de estética continua sendo uma vertical super importante. Óbvio, a gente tem também, né, a vertical de skincare, dermatológico e de prescrição, mas estética realmente é uma super alavanca. E o Brasil é fortíssimo, né? Assim, em termos de cirurgia plástica é o segundo maior, né? Perto dos Estados Unidos, mas em termos de qualidade talvez a gente nem perca para os Estados Unidos, que é incrível, né? A formação que a gente tem aqui. Mas agora começou a entrar essas camadas de cuidado com dermatologistas, com tudo que expandiu. Até quem não tinha acesso talvez a uma cirurgia plástica ou nem precisaria. Existem hoje tratamentos que tá popularizando muito, assim, né? Muito, muito. Eu acho que as redes sociais também democratizaram muito. Isso impulsionou muito, assim. Impulsionou muito esse acesso, as informações, né? A gente tem hoje redes... Criou uma demanda que estava adormecida ali, né? Que existia, mas estava ali, né? Completamente. E acho que essas redes também que fazem tratamentos estéticos, que conseguem oferecer outras condições, né? De parcelamento, enfim. Popularizando ali um acesso. Popularizando um acesso, então... De fato, o brasileiro, ele tem essa preocupação muito grande. Aqui no nosso prédio, acho que tem umas 6, 7 clínicas, assim, de estética. Tem um monte. Vira e mexe e começa uma nova ali. Inclusive, aqui tem uma profissional bem conhecida que ela forma pessoas da área de estética. Assim. Então, ela vira e mexe tem eventos aqui. A esposa do meu sócio é dermatologista, tá aqui também. Que legal. Então, a gente tem bastante cliente nesse meio e percebe um movimento muito grande, assim, né? Muito bacana. Super. Vocês estão num lugar legal ali, né? De autoestima, de olhar, de cuidado, né? Que é o que a gente falou. Isso acho que parte da essência do business de vocês. Sim. E tá ali dentro da cultura da empresa ali também, né? O pessoal vive também essa parte, assim, de autocuidado, de estética, imagina. Super. A gente vive muito esse DNA, assim, isso é muito forte.
E a gente é apaixonado, né, pelas nossas marcas, porque são marcas muito fortes, Sim. né? Então, assim, E essa é uma das perguntas também de maior favorabilidade na GPTW. Quantas pessoas têm orgulho das nossas marcas, dos nossos produtos, porque eles realmente são muito premium, né? E a gente faz questão de dar também esse acesso para as pessoas, né? Para as pessoas usarem. Então, isso também faz toda a diferença. Legal. Esse ponto que você colocou é muito bacana mesmo, de orgulho. Que é uma marca registrada das empresas ali. Além de fazer parte ali da avaliação, mas quem passa por uma empresa que tem esse olhar de excelência, de gestão de pessoas, de oportunidade, de carreira como vocês, a pessoa fala diferente, né? Quando passou ali, né? Até quando já passou há muito tempo. Às vezes eu entrevisto aqui pessoas que já passaram por alguma empresa dessa e falam assim, eu também trabalhei aqui. Brilha, é diferente, vai contando a história, mas eu passei pela Galderma, já vai com outro olhar, né? Super. Isso você percebe, e aí isso é reflexo de um trabalho muito bem feito, assim, né? O pessoal carrega ali a bandeira, levanta e segue para sempre. Saiu do mercado, saiu da Galderma, mas ainda vai falar sempre com uma boa referência, né? A gente tem muitas pessoas que saem da Galderma e voltam, né? Legal. Então, a gente percebe que tem essa conexão e é algo que a gente fala também, né? Acho que quando a gente pensa em cultura, em níveis de conexão do colaborador com a empresa, você tem vários níveis, né, dessa conexão. E acho que um dos mais profundos é você se conectar pela cultura, pelo propósito, pelos valores. E a gente busca muito isso, né? Então, quando a gente escuta as pessoas falando, poxa, eu tô aqui por remuneração e benefícios, é óbvio que tem, né, um valor, é uma variável importante. Mas não é isso que vai segurar. Não é isso que vai segurar e não é isso que a gente quer. Né? Embora a gente sim tenha uma estratégia super competitiva de remuneração e benefícios. Mas a gente quer ser reconhecido pelas pessoas por esses outros atributos. Falando nisso, como que vocês fazem hoje a contratação e esse encaixe, esse fit cultural? Como que é essa percepção? Porque a gente contrata muitas vezes por técnico e demite por cultura, né? No processo ali, é muito olhada essa questão cultural ali. Sim. Como é que na prática vocês atuam? A gente tem entrevista por competências, né? A gente tem ali os nossos 4 valores, que é inovar, colaborar, superar as expectativas... e escutar, né? A gente também valoriza muito a escuta dos nossos consumidores, clientes, enfim. E sempre quando a gente está contratando um novo profissional, a gente olha muito para esses atributos. A gente tem um time de RH que faz todo esse assessment comportamental, né? Essa entrevista mais comportamental. Perguntas ali que vão pegando ali indiretamente, vai entendendo o perfil ali. Exatamente. E a liderança olhando o técnico, mas também olhando o comportamental, assim. E a gente é muito bem sucedido nas pessoas que a gente traz. Felizmente, a gente não tem um alto turnover, né? A gente tem um turnover super estável. E quando a gente traz as pessoas do mercado, elas geralmente ficam bastante tempo, assim. Então Passam um bom tempo de onboarding ali. Como é que é hoje o tempo de onboarding de vocês? Assim? Hoje a gente tem um período de onboarding institucional com o nosso time de RH. E a gente implementou também agora saídas a campo no primeiro mês que a pessoa entra na companhia. Porque como um dos nossos compromissos é essa questão de ouvir, e a nossa GM, ela traz muito pra gente essa escuta do campo, né? A gente é um time majoritariamente comercial aqui no Brasil. Então, a gente precisa ouvir, né, os nossos representantes, o especialista de negócio que tá lá na prática, vivendo o nosso negócio, né? Sim, fundamental ali, porque é ali que tá acontecendo tudo que vocês se preparam, né? É ali. E entregam. E ali já traz muito isso pra gente. Então, a gente implementou isso dentro dessa janela. Já nasce na empresa partindo pra escuta. Exato, Legal. Exatamente. E a gente incentiva muito, a gente chama de pé no campo. Então, a gente faz alguns momentos ao longo do ano para as pessoas irem a campo, e a gente incentiva muito de forma orgânica, você marcar ali com uma pessoa do time comercial para ir passar um dia de campo, assim. Então, é uma coisa que a gente valoriza bastante. E ao longo da jornada, ele continua sempre estando ali na ponta, sempre, olhando ali. Sempre. Essa comunicação é fundamental, né? E eu percebo que tem empresa que vai perdendo isso, e ali você está perdendo exatamente o core business do negócio, que é ouvir a ponta, ouvir o cliente, ouvir o teu fornecedor, teu parceiro, né? Isso é fundamental. E a gente, como RH, tem que cuidar muito disso, porque às vezes a gente desenha soluções que são pra gente mesmo, né? Que tem aquele olhar interno ali, aquele olhar interno, aquele olhar mais corporativo, mas que quando você sai pra fora, né? Quando você escuta o campo ou as pessoas de fora do RH, aquilo não tem a necessidade do nosso cliente interno, né? Então, como RH também é algo que eu vejo que a gente tem que cuidar bastante, né? E que eu também falo muito ali pro nosso time. A gente tá a serviço
do negócio e dos nossos clientes internos, né? Então, não é para mim que tem que funcionar a política, a estratégia, o programa, é para eles. Aí é a coisa da escuta, né? De ouvir, Total. de ir atrás, de compartilhar, de ter essa abertura, assim, né? Dentro lá da Galderma, vocês têm uma cultura, assim, de não reprimir erro, assim, de facilitar as pessoas buscarem, ousarem. Como que é dentro dessa questão? A gente tem, sem dúvida, a gente valoriza muito, né, a inovação, a colaboração. Por ser uma empresa de inovação, né, tem que ter isso, né? Tem que ter, tem que ter. Sem dúvida, claro que é um equilíbrio, né, porque a gente também tem resultados super ambiciosos que a gente precisa cumprir, mas é uma agenda. E a gente se preocupa muito com esse balanço também, né, de a gente tem sim um compromisso em acertar, mas ao mesmo tempo a gente não quer inibir essas novas ideias, a inovação, então a gente tem essa preocupação e eu acho que a escuta é um pilar fundamental. Então a nossa GM, ela tem rituais, ela mesma vai a campo muitas vezes ao ano. Legal. Ela faz a cafés. Coisa que você comentou da prática alinhada com a teoria do walk ali. the talk, né? Ela faz muitas rodas de conversa, cafés da manhã com os colaboradores, então ela tá ouvindo muito as pessoas e tá muito sensível a essas ideias e a gente discute muito isso dentro do time de liderança sênior da companhia. A gente traz muito essas ideias, então é um ponto que sim, pra gente é super importante. Tô percebendo aí que funcionário da Galderma tem que ter um soft skill ali, pessoal, muito forte, né? Porque você coloca esse protagonismo na mão de todos, então todo mundo precisa se desenvolver nesse lado, né? E vocês ajudam, facilitam muito isso, né? Total. E a Galderma é uma empresa que valoriza muito os relacionamentos, né? Então, é uma empresa que realmente você tem que ter esses soft skills, você tem que ter essa habilidade interpessoal de se conectar com as pessoas, de fazer com as pessoas. Sozinho ali você não vai a lugar nenhum, então tem que ter essa parceria mesmo. Legal. Destaca aqui pra gente um livro que você leu no nosso universo aqui de gestão de pessoas que você indicaria pra nossa audiência, assim, bacana. Nossa, um livro? Olha, eu acho que um livro que eu gosto bastante, ele já não é mais tão novo, mas que eu acho que pra mim, nesse lugar de disciplina e de começar com pequenas ações, para mim foi muito poderoso. Acho que foi O Poder do Hábito. Então, é um livro que é super, super conhecido, né? Mas eu acho que, principalmente quando você tá passando por processos onde você precisa mudar, se transformar, ser melhor, né? Nossa, ajustar um Tudo hábito. a ver com vocês, o poder do hábito, né? Exato. Que é se desenvolver, realmente é sair e questionar os próprios hábitos, Exatamente. É impressionante como a gente é hábito e muito. dopamina. Muito. Hoje tá ali, né? No nosso dia a dia, ali, moldando nossas escolhas, né? Exatamente. Esse então, livro é um muito livro bom. que, enfim, eu gosto bastante. Acho que nesse momento que a gente tá vivendo, é um livro que é bem oportuno, assim, para essa agenda. De revisão de hábitos, né? De mudanças, né? Porque o ser humano, ele adora, né? Ir pro conforto, né? Preservação da sobrevivência, né? O nosso cérebro é feito para estar ali seguro, tranquilo, né? E realmente uma empresa está totalmente sempre se desenvolvendo, inovando, isso aí é um perigo. Você tem que estar sempre mexendo ali no hábito ali, né? Total. Se questionando, assim, né? Eu tô lendo um livro que é do Joe Dispenza, conhece ele? Não. Ele fala, o livro é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. É um livro que você vai gostar também. Ele vem, não sei se ele lembra daquela documentário Quem Somos Nós? Um documentário bem famoso. Ele é um dos professores lá, mestres de física quântica que estava lá. E ele vem com um discurso disso, de você conseguir mexer, quebrar o hábito de ser você mesmo. Acho que você vai adorar, porque tem a ver com essa linha. Olha, vou ler. Só que ele vai para o nível quântico. Ele parte do nível quântico, que é a nossa estrutura, e ele vem para o mental e ele mostra o quanto o mental e o quântico está interligado e como você consegue fazer uma alteração quântica para uma mudança de hábito, de se reinventar. Tô no comecinho do livro, mas eu comecei e já fiquei maluco. Virei para minha esposa e falei, meu Deus, esse livro aqui é muito bom, eu tô destruindo. Lê esse livro aí também, que tá alinhado com o livro que você passou aqui. Que legal. Eu quero que você dê agora um exemplo de pessoas lá dentro, que é um case que você fala, nossa, isso aqui foi incrível, de uma pessoa, você pode citar o nome ou não, o que você quiser, mas que teve a mão lá de vocês, do RH, e essa pessoa transformou, e olha, vocês falam, usam nos exemplos das reuniões, mostram isso. Olha, eu acho que um super parceiro que eu tenho dentro dessa jornada de RH é esse head da área de treinamento da força de vendas, que é o Paulinho. E o ano passado, quando eu estava com esse dilema, né, de desenvolvimento de liderança, pensando, poxa, o que a gente faz? O que a gente pode pensar diferente, fora da caixa?
eu chamei ele e falei, Paulinho, vamos desenvolver uma coisa aqui internamente, você já está fazendo um trabalho aí com a força de vendas, eu tenho um trabalho aqui para fazer com o time de back-office, como que a gente potencializa isso que a gente está fazendo e constrói uma coisa em conjunto? E ele foi um super parceiro e a gente desenhou esse programa, a gente fala muito num exemplo de protagonismo e colaboração, porque a gente desenvolveu 100% do zero, né? O conteúdo, a metodologia e aplicou, né? Então, o programa realmente começo, meio e fim. E ele foi muito além do que era, né, o escopo ali dele de trabalho. Ele extrapolou muito essa atuação para fazer essa iniciativa junto comigo. Ele é de vendas, né? Comercial. De vendas, exato, né? Ele faz o treinamento da força de vendas, mas que tem um recorte muito mais específico, né? E eu convidei ele para uma jornada muito mais ampla. Ele também é um consultor, um facilitador, já trabalhou em consultorias também, então ele tem essa capability, esse olhar. Mas ele embarcou nessa jornada junto comigo e eu acho que foi um super, super exemplo de colaboração, de parceria, de protagonismo e numa iniciativa que foi muito bem sucedida, assim. Então, obrigada, Paulinho, aí, por essa parceria. Pode que essa é a tua câmera, Paulinho. Obrigada, Paulinho. Muito bom, legal, né? É legal você trazer pessoas de outras áreas ali e contribuir e construir algo junto, né? Super. Essa diversidade de pessoas e de áreas, de pensamento só contribui, né? É bom, acaba sendo bom para todo mundo. Você falou muito desse olhar do RH, extrapolar o que a gente está achando que é bom. Será que é, né? Então vamos ouvir. Será que, putz, não era isso? Era outra coisa, né? E saem coisas lindas, né? Quando você tem essa troca, assim, né? Total. Fazer um exercício aqui pra gente finalizar. Estamos em 2027. Você falou que o planejamento é para 2 anos. Estamos em 2027. Qual o recado que você quer dar para os teus colaboradores que estão lá em 2025, ouvindo aqui o nosso podcast? Bom, acho que o recado que eu daria é assim, aproveite a jornada, se divirta muito, porque o nosso futuro, ele é realmente muito animador, né? Então, vamos aproveitar muito o presente, mas construindo esse futuro, porque vem muita coisa boa por aí. Olha só, e aí, gostaram da jornada? Eles estão lá já, parabéns, muito bom. Muito obrigado, viu, pela participação. Obrigada a Eu você. vou deixar o convite aberto aqui da casa, porque vocês já estão lá figurando entre as melhores há um bom tempo, então com certeza vai sair o resultado desse ano, vocês voltem aqui. Tomara. Até porque os desafios vão mudando, né? É dinâmico demais, então a casa é de vocês, sempre que precisar, vamos compartilhar. Obrigado porque vocês deram ideias, você deu ideias fantásticas aqui, que eu já aproveitei. Eu tô aqui gravando, tem o meu note ali, agendando tudo que vocês estão falando ali e saem grandes ideias e espero que a audiência também tenha gostado, com certeza. Que legal. Obrigadão. Obrigada. Super obrigada pelo convite. Imagina. E antes de mais nada, você sai aqui com o nosso troféu para levar para casa de participação do Melhorescast. Mais um para casa, né? Já tem alguns. Super legal. Esse aqui vocês têm que vir agora todo ano pegar as novas edições. Com certeza, com certeza. Contem com a gente. Super obrigada pelo convite. Legal, eu que agradeço. E você fica ligado no Melhorescast. Aposto que você tenha gostado dessa conversa aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha aí, ó. Até a próxima.